Olá, seja bem-vindo à disciplina Laudos e Perícias em Engenharia de Segurança do Trabalho. Meu nome é professor Gilberto e nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre os quesitos, relacionados à parte de perícias. Bom, como a gente comentou no vídeo anterior, os quesitos são partes integrantes de um laudo pericial, né? Esses quesitos normalmente eles são elaborados pelas partes, né, para que o perito possa respondê-los, né. É importante a gente ficar muito atento, né, na qualidade do laudo pericial, porque é exatamente, né, quando você deixa, né, algumas evidências ou deixou de verificar alguns pontos importantes no laudo, na sua diligência para inspeção no local, é onde as partes, os assistentes técnicos acabam, né, se prevalecendo da oportunidade, né, para elaborar alguns quesitos específicos, né, tentando o quê? Descaracterizar o laudo pericial. Tá? Então, nós temos que levar em consideração, né, alguns pontos, né, bem interessantes. Primeiramente, né, o que são os quesitos? Né? Os quesitos. Os quesitos são perguntas que as partes ou o juiz fazem ao perito, visando o esclarecimento de fatos constantes no processo, porém restritos à matéria da perícia. Os quesitos formulados, né, são sujeitos à aprovação do juiz. Então, isso significa o seguinte: se uma das partes, né, fizer algum quesito, uma pergunta para o perito, o juiz pode, né, de acordo com o que ele acha prudente, né, sancionar ou dizer assim, eliminar aquele quesito lá dos autos. Tá? São considerações, né? Os quesitos são informações bem importantes. Tá? Existem alguns pontos aqui que a gente tem que levar em consideração. Então, a formulação de quesitos, né, encontra-se intimamente vinculada à natureza do litígio e à obtenção das provas técnicas para auxiliar a formação de convicção do juiz, juntamente com outros elementos ou fatos contidos nos autos. Quem vai elaborar os quesitos? Ou o juiz ou os assistentes técnicos, né, da parte. O perito apenas responde, né? Ou seja, em função da elaboração do laudo dele, né, do parecer dele, vão ser elaborados quesitos, perguntas, né, de ambas as partes, né, tentando ali, né, informações, né, para que o perito responda, né, algumas perguntas, visando, né, contribuir aí para criar um elemento aí de decisão para o juiz. Lógico que, né, nós temos normalmente duas partes. A parte que tendência que normalmente o laudo pericial foi contrário, ele vai tentar formular os quesitos voltados para, né, desqualificar o laudo pericial. Né? E a parte, né, que teoricamente teve, né, o parecer positivo do perito, vai emitir, né, vai elaborar os quesitos visando enaltecer, né, lógico, a metodologia e o documento emitido aí pelo perito. Né? É um embate jurídico. Tá? É importante a gente atender, principalmente quem for atuar como assistente técnico, né, que dependendo do que você faz a pergunta, né, você pode ter uma questão muito satisfatória dentro dos seus autos. Né? Uma pergunta inteligente, né, é muito importante. Esses quesitos não é para você simplesmente sair fazendo perguntas desnecessárias. Tá? São perguntas chaves relacionadas com a metodologia, com o que o perito verificou, né, se ele verificou tal fato ou se não verificou. Então é bem pontuado isso e a gente tem que observar isso de uma forma bem sucinta. Tá? Não é simplesmente elaborar qualquer tipo de questão. Tá? Inclusive, né, os assistentes técnicos, vamos dizer assim, mais experientes, eles entendem que isso é um documento, né, é uma parte do processo onde ele pode reverter um laudo pericial. Tá? Então, é importante a gente ter essa base aí. Tá? Bom, existem três critérios básicos para a formulação dos quesitos. Tá? Então, o primeiro, quesitos cujas respostas são conhecidas, positivas ou negativas, que servirão como base de argumento à parte interessada.
Então, o assistente técnico ele faz uma pergunta, né, sabendo já a resposta. Aí, dependendo daquela resposta, ele vai fazer né, outra pergunta. Aí que está a jogada jurídica. Né? Ele força o perito, ele faz o perito confirmar uma informação para depois ele jogar uma outra questão em cima daquela informação. Tá? Eu tenho, né, os quesitos cujas respostas não poderão ser dadas de forma taxativa, né, e que servirão como base para desestabilizar os argumentos da parte contrária. Tá? Então, aí um cálculo, né, uma medição, alguma coisa referente, né, referente a isso. Tá? Quesitos formulados para confundir as respostas ou suscitar, né, contradições da parte contrária. Tá? Então, na verdade, os quesitos é aquele embate jurídico. Né? Quem perdeu no laudo, perdeu não, né? Quem teve o parecer favorável do juiz, do perito, foi para uma das partes, a parte que teoricamente se sentiu, né, prejudicada, ela vai elaborar quesitos tentando reverter, né, essa conotação aí do perito. Tá? Então, partes importantes que devem ser levadas em consideração. Os dois primeiros critérios, né, podem ser utilizados de forma independente ou simultânea, né? Sendo que o último critério é normalmente utilizado para a formação de quesitos suplementares ou de esclarecimentos em audiência, tá? Principalmente quando as respostas do perito judicial não são enfáticas ou com interpretações dúbias. Então, dependendo da resposta, né, já é elaborado um quesito para que o perito, né, dê a sua resposta e você caracteriza isso como dupla interpretação e solicita aí, por exemplo, né, que o perito responda naquele quesito lá em audiência. Tá? Então, esse é mais um outro ponto a ser observado. Né? A jogadinha dos quesitos, né, é um jogadinho, um xadrez, né? É posicionamento de peças. Então, conforme uma pergunta, né, você já subjetiva, você já tem em mente uma resposta. Se a resposta for a resposta A, você rebate aquela pergunta de uma tal forma. Se for a resposta B, você já faz uma outra contraposição. Tá? Então, é uma jogada realmente jurídica, por isso, né, que as perícias devem, né, os quesitos têm que ser, né, formulados de uma forma mais inteligente. Em função das peculiaridades, né, os quesitos encontram-se agrupados ainda por natureza de questionamento. Tá? O primeiro agrupamento é direcionado para a insalubridade, contemplando as ações de cobrança de adicional por ruído, agentes biológicos e químicos. Tá? Há os quesitos direcionados para a periculosidade, que formam o segundo, né, contemplando ações, né, de cobrança de adicionais, aí, referente, por exemplo, com eletricidade, líquidos inflamáveis. Né? E o terceiro agrupamento refere-se às indenizações de acidente de trabalho, ou seja, a gente viu, né, que eu tenho a perícia, normalmente as perícias judiciais são para insalubridade, periculosidade e referente a indenizações de segurança do trabalho. Então, para cada um desses agrupamentos, eu vou formular alguns quesitos específicos. Já existe alguns, né, alguns quesitos aí, meio que, vamos dizer assim, padrões, né, que a gente tem que ficar, né, atentos aí. Os quesitos direcionados para acidentes de trabalho podem servir como subsídios para o uso, né, nas ações relacionadas, por exemplo, também como insalubridade e periculosidade. Tá? Esses desdobramentos são segmentados através de agrupamentos por assunto. Né? E aí a gente, né, faz, né, determina aí, né, relaciona, né, esses pontos em função das seguintes questões. Né? Questionamentos sobre cumprimento de legislação. Né, a empresa tal cumpriu a legislação X. Né? Questionamento sobre as condições de trabalho. Detalhamento sobre as condições e as circunstâncias do acidente. Questionamento sobre treinamentos, né, e orientações recebidas pelo autor. Está vendo a importância do treinamento? Né? Então, se eu ministrei um treinamento, eu tenho que atender às normativas. Né? Vamos pegar lá o treinamento da NR12. Né? Ele fala lá que o cara tem que ser treinado, né, e que cumprir uma carga horária X e que tem que ter uma avaliação. Então, no quesito, né, foi verificado que o profissional X recebeu o treinamento? Existe, né, documento que comprove a carga horária do treinamento?
Foi verificado se a capacitação estava adequada, se o conteúdo programático foi adequado, porque isso está lá na NR12. A NR12 fala que o treinamento tem que ser de responsabilidade do profissional habilitado, né, e que o material tem que ser adequado para a realidade, para a finalidade do treinamento. Então, os quesitos eles começam a ser posicionados, né, para tentar pegar uma brecha e falar o seguinte: tá, o cara treinou, mas você não evidenciou se esse treinamento foi efetivo ou não. Né? Ah, você está me falando aqui que o cara recebeu o treinamento. Perfeito, ele recebeu o treinamento. Mas você verificou que quem ministrou o treinamento será capacitado? Porque está na norma. Então, está vendo o chavão dos quesitos, das informações? Então, se eu conheço a legislação, os meus quesitos são pontuais e são diretos. Né? Então, eu consigo muitas vezes quebrar uma argumentação, né, conhecendo as normas. Tá? E por último aqui, né, por último não, né, em um outro item aqui é sobre o uso, né, de fornecimentos de EPIs, né, questionamento sobre eventuais exposições ao risco, questionamento das medidas preventivas de acidentes, questionamento sobre atos inseguros praticados pelo acidentado, né, e outros questionamentos aí de questões aí gerais, né. Então, eu posso levar esses quesitos para uma série de fatores, né, ponderados, lógico, né, como eu falei, eu não vou simplesmente fazer um monte de perguntas que não vai agregar nada dentro do processo, dentro dos autos. Eu vou utilizar essa ferramenta dos quesitos, né, em favor da parte. Tá? Em favor da parte. Então, são considerações importantes que cabe, né, a gente aí observar, né, na hora da elaboração desses quesitos. Tá? Bom, vamos dar alguns exemplos aí de quesitos, tá, de insalubridade, né, nesse primeiro momento. Tá? Então, é uma ação aqui ordinária, né, de cobrança de adicional de insalubridade por ruído. Tá? Nesse caso aqui, em cabine de máquinas pesadas. Tá? Então, alguns modelos aqui, né, exemplos de quesitos. Tá? Então, olha só. Relata, né, o senhor perito que o servidor opera uma retroescavadeira que possui cabine de proteção ao operador. Informe o expert, ou seja, né, o perito me responda, né, se o servidor sempre desenvolveu suas atividades se utilizando da mesma máquina. Então, foi uma pergunta feita, né, para o perito. Né, sempre vai ter uma resposta. Ainda informe o senhor perito se a máquina utilizada pelo servidor sofreu alguma espécie de reforma, por exemplo, a colocação de uma cabine de proteção. Caso positivo, em que época? Por ocasião da realização da perícia, com relação à insalubridade, foi realizada uma avaliação de ruído no local de trabalho? Então, possivelmente o perito, né, já emitiu o seu laudo e aí o pessoal vem ponderando, né, vem fazendo as perguntas, sempre tentando quebrar a argumentação do perito, né? Lógico, se for a parte, né, que está prejudicada, né, se a outra parte possivelmente ela vai, né, enaltecer aí os quesitos. Tá? Então, uma ação também de insalubridade, né, através de riscos biológicos. Nesse caso aqui, né, de coleta de lixo doméstico. Tá? Então, vamos lá. Né, os quesitos que foram solicitados ou que foram elaborados. A coleta de lixo é realizada diretamente pelo município ou através de prestadora de serviço? A partir de quando o município terceirizou os serviços da coleta de lixo? Em qual período e sob a ordem de quem o autor realizou a coleta de lixo após a terceirização do serviço de coleta? No município, existem funcionários que percebem a gratificação postulada pelo autor? Se positiva a resposta ao quesito anterior, informar se as condições de trabalho desses funcionários, né, em termos de salubridade, têm algum tipo de similaridade. Né? Verifiquem, né, que aqui ele está questionando. Tá? Possivelmente é um servidor de uma terceirizada que entrou na justiça, mas contra a prefeitura. Então, o advogado, né, o assistente técnico, ele está dizendo, na verdade, que não é responsabilidade da prefeitura, ele está tentando descaracterizar o auto, né, a penalidade para a prefeitura, possivelmente para a terceirizada. Né? Então, isso é um embate jurídico,
né, que possivelmente vai prevalecer aí, tá? Agora, né, vamos exemplificar aí alguns quesitos relacionados, por exemplo, com periculosidade. Tá? Alguns modelos, alguns exemplos aí sobre periculosidade. Tá? A ação ordinária, né, nesse caso aqui de periculosidade, por eletricidade, né, e nesse caso aqui é referente à atividade de poda, tá? De poda de árvore. Tá? Então vamos lá, né? Vamos na consideração. O requerente, né, no desempenho de suas funções, tem contato com a corrente elétrica de alta tensão? Essa foi a pergunta feita para o perito. Em qual período o servidor realizou as podas das árvores e sob ordem de quem? No município, a poda de árvores é realizada por qual órgão público? Caso o município seja responsável pelas podas das árvores, qual é a secretaria que efetivamente executa tal tarefa? A concessionária de energia não é a responsável pela poda das árvores? E aí, mais alguns exemplos de quesitos para a parte de periculosidade, porém agora, né, abastecimentos aí de combustível. Né? Então vamos lá. Em que período o autor manipulou a bomba de gasolina e sob ordem de quem? No município, existem funcionários que percebem a gratificação postulada pelo autor? Se positiva, a resposta ao quesito anterior, informar se as condições de trabalho desses funcionários, em termos de periculosidade, têm alguma similaridade com os locais de serviço desempenhados pelo autor. Então, né, como vocês podem verificar, os quesitos, né, são peças-chave dentro dos autos, dentro de um processo. Então, você sabendo, né, usufruir dessa ferramenta é um ponto importante. Tá? E o perito também. Né? Por isso a importância de uma perícia adequada. Você vê que ele pergunta quando? Sobre a ordem de quem? Né? Então, se o perito não levantou isso em campo, talvez ele tenha uma dificuldade na resposta. E talvez seja isso mesmo, né, que o assistente técnico está tentando levantar. Dizer o seguinte, olha, o perito foi no local, né, e não levantou todos os dados. Então esse laudo, esse parecer dele aqui, né, não está correto. O juiz pode solicitar uma nova perícia, nomear um novo perito. Né? Então é muito importante, tá? Porque existe um embate jurídico muito grande. Então por isso que você, se estiver utilizando do papel de perito judicial, né, a gente tem que tomar muito cuidado nos levantamentos, né, das informações. Tentar levantar o máximo possível de informação. Certo? Se você é assistente técnico de uma das partes, né, você pode utilizar, em função desse parecer do perito, você utiliza esses quesitos, né, como chaves para você ou enaltecer o laudo, dizer, não, o perito está certinho, é isso mesmo, tá vendo? Né? É exatamente isso que eu estou defendendo. Então o perito foi lá e constatou realmente, né, que é verdade isso tudo que a gente está ponderando aqui. Ou, caso contrário, né, você vai elaborar os quesitos buscando, né, tentando desacreditar, né, aquele parecer final lá do perito. Tá? Chavinhas, né, é um embate jurídico. Tá? É um embate jurídico. Então, é importante, né, a gente estar ciente disso e lógico que esses quesitos, a questão da perícia, o próprio fluxo, né, da perícia, isso conforme o andamento, conforme vocês forem realizando, pegando as perícias, isso vocês vão ponderando aos poucos. Né? A questão é iniciar, né? Ter esse início, né? Buscar, né, a sua nomeação como perito ou como assistente técnico. Né? Possivelmente como assistente técnico, você ainda vai ter ainda, né, vamos dizer assim, a supervisão, né, do departamento jurídico da empresa. Né? Então, por isso que eu falo que o ideal, né, vamos dizer, talvez a melhor maneira, né, de iniciar na parte de perícia, não sei o que, é como assistente técnico. Né? Então, é mais prático, né? Mais, sim, você vai ter mais subsídios do ponto de vista, né, de início. Tá? De início. Porque você vai ter um escritório de advocacia que normalmente está habituado, né? Então ele pode te direcionar
lá na moldagem do laudo, na linguagem formal, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? O laudo ele não é um relatório, né, que a gente vai descrever. Então tem toda uma linguagem, né, uma linguagem jurídica, né, que eu preciso obedecer, todo um trâmite, toda uma tratativa, né, com as partes, uma tratativa com o juiz, que isso tem que ser respeitado, né? Lógico que isso a gente pega no decorrer das experiências que a gente vai adquirindo com as perícias, tá? Outra questão importante, pessoal, entre a diferença do perito e do assistente técnico, né? O perito, normalmente, você vai ter um honorário, né? Qual é o valor? Depende muito de cada vara, tá? Então, cada localidade, cada juiz pode nomear aí, pode designar um valor específico, um valor fixo ou não. Então, existe juízes, né, que determinam um valor adiantado, né, para o perito iniciar as perícias, né? Outros só liberam o pagamento depois de finalizados os autos, né? Essa é uma vantagem da assistência técnica, né? Você como assistente técnico, você determina o valor, a empresa precisa de um assistente técnico, meu valor é X. Então você, né, elaborou os quesitos, tal, emite a nota e recebe. Na perícia não, tá? A perícia isso pode levar, inclusive, alguns anos, tá? Esse é o ponto negativo. Outro ponto positivo de você trabalhar com uma perícia é que você faz os seus horários. É você que determina o horário da perícia, né? E o assistente técnico não. Então, vamos imaginar que você é assistente técnico da empresa X, né? Aí o perito chega, ó, eu vou na empresa tal dia, tal horário. Se você já tiver outro compromisso, né, você vai, se for com outra perícia, você até justifica. Mas se for um compromisso particular, alguma coisa, né, vai ser difícil você reverter isso, tá? Então são pontos positivos, né, e negativos de cada área, tá? Vocês vão passar aí, né? A gente vai ter a outra questão também importante, né? É o volume das perícias, né? Quem realmente quer trabalhar exclusivamente com perícia, né? De acordo com informações, né, que a gente tem aí de colegas peritos, né? É normalmente 2 anos, tá? Para essa roda toda girar, ou seja, para você realmente sobreviver de perícia, tá? Então você faz um laudo hoje, né, você vai fazendo uma série de laudos, vai recebendo daqui 1 ano e meio, 2 anos. Então a roda normalmente leva 2 anos, né, para você ter um fluxo financeiro adequado, tá? Um fluxo, não vou dizer adequado, né, mas pelo menos, né, um fluxo financeiro aí, né, que é esperado, vamos dizer dessa forma, né? Porque enquanto você está fazendo a perícia, está recebendo aquelas perícias lá anteriores, de 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses atrás. Então é um fluxo, né? É um fluxo, tá? É um investimento aí a médio prazo. Tá? Pessoal, tá? Então, por enquanto é isso, né? Eu agradeço aí, até uma próxima oportunidade.